Tá bom, obrigada, viu, Rê? Imagina. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, estimados associados e nossos amigos de mercado, que estão sempre conosco em mais uma jornada de conhecimento. Eu gostaria de deixar algumas orientações para vocês antes de introduzir nossos palestrantes. Caso vocês tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A, que tem aqui na nossa ferramenta pertinho do chat. Agora, para comentários, está à disposição o nosso chat. Inclusive, pessoal, aproveita aqui a ferramenta do chat. Eu adoro quando vocês registram o nome, instituição, a cidade. Nós adoramos saber de onde vocês estão. Nós gostamos de ter o pessoal aqui do Oiapoque ao Chuí. É isso que importa, que essa jornada de conhecimento se estenda aí longamente e atinja longamente a todo o nosso imenso Brasil. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, que enviaremos a apresentação e tem um material explicativo que será cedido pelos nossos palestrantes. Esse envio será feito por e-mail a todos os participantes presentes. E aqueles que são associados, vocês podem baixar lá na área logada do site, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início à nossa webinar. O tema de hoje é operações de câmbio para viajantes. Gostaria de chamar ele, Walter Alberto Pinto Moraes, administrador graduado pela Unopec de Indaiatuba, tem 24 anos de experiência no mercado de câmbio, atuando em bancos e corretoras, sendo os últimos 17 em cargos de alta gestão. Ele também é gerente geral da área de correspondentes cambiais do Banco da Ecoval. Walter, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo. Olá, Amanda. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Sebastião. Obrigado a todos vocês presentes. Final de tarde hoje. A gente está passando um inverno bem diferente, né? Aliás, os últimos dias nossos, nesses 4, 5 meses, tem sido muito mais diferente do que qualquer outro período, né? Verdade. Então, a gente está no inverno aí com o sol de lascar aqui em São Paulo, né? Eu hoje estou pelo interior, moro no interior, na verdade. E tenho me deslocado diariamente a São Paulo. Já tenho essa vida de ir a São Paulo, acho que por quase 18 anos. Boa parte desse período sempre focado nesse mercado de câmbio para viajante. Minha carreira, na verdade, eu comecei no antigo Banco Noroeste, que foi um dos primeiros bancos a ser comprado pelo Santander. Tive uma experiência pela área administrativa, me afastei do banco quando foi comprado pelo Santander, retornei para a mesa de câmbio e por aí fui indo. E acabei abandonando o Santander pela segunda vez quando eu aceitei um desafio para ser um diretor na Confidence, né? Na Confidence acabei tendo uma participação societária também. Fiquei por um tempinho lá, a gente conseguiu evoluir bastante o mercado de câmbio de viajantes. Aquele período foi muito difícil, porque a gente tinha uma concorrência muito forte com o mercado informal, né? A gente tinha algumas corretoras aí de peso, a gente tinha cotação, tinha action, e aí a Confidence, ela, aos poucos, ela foi conseguindo tomar um pouquinho de corpo, sempre brigando contra esse mercado informal, né? Colocando que existe a possibilidade de você ter uma moeda de forma oficial para a sua viagem. Até, na verdade, não era todo mundo que tinha todo o conhecimento que se existe hoje do câmbio, né? De papel moeda que é permitido, comprar para fazer suas viagens e tudo mais. Antigamente, qualquer um que ia viajar comprava no mercado paralelo e estava tudo certo. Jornal Nacional, Estadão, Folha de São Paulo, todo mundo divulgava a cotação do câmbio paralelo. Era uma coisa meio absurda, mas acontecia. E de lá para cá a gente veio evoluindo, veio passando por muitas fases.
Muitas outras corretoras também que evoluíram bastante, se destacaram. E depois, com a expansão envolvendo o correspondente cambial, hoje todo mundo sabe que é possível ter uma moeda para sua viagem, não só o dólar, mas qualquer outro tipo de moeda, de forma segura, com todo o respaldo de uma instituição financeira séria. Graças a Deus, acho que esse mercado vem melhorando bastante. Isso acaba deixando a gente muito contente, né? Sabendo que fizemos parte de uma mudança bem significativa nesse mercado, né? É verdade. Então, a gente passou muito tempo. A Abracan também, no começo, foi até para conseguir seus associados, foi bem difícil, né? Começou pequena, veio tomando corpo. Hoje a Abracan tem uma expressão muito boa e muito importante, nos representa com bastante seriedade. Junto aos órgãos, Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, a Abracan está batendo em todas as frentes, tentando colocar... Tem interlocução constante, né, Valtinho? Isso. Eu falo Valtinho, pessoal, não estranha, porque outro dia o pessoal aqui da equipe também falou assim, mano, o Walter, até eu caí a ficha, Walter, gente, mas me passaram todos os Walters, doutor Walter, é que o Valtinho é o Valtinho, né? É Então, impressionante, né? Acho que não caiu a sempre fui ficha, conhecido Valtinho, que assim era você, até eu entender, entender que era você, né? Mas eu até faço essa brincadeira aí, mas carinhosamente o mercado é o Valtinho. Não tem eu de caí de Walter. paraquedas, na verdade, no mercado de câmbio, né? Eu acabei me formando em administração, mas desde criança sempre gostei muito de números, cálculos e tudo. Eu estudei engenharia no Mackenzie, acabei abandonando o curso, fui fazer uma administração e segui a carreira bancária no começo, né? Olha só. Depois de várias corretoras, vários bancos que eu passei, tô de volta agora e cá estamos, né? E aqui estamos. E também temos aqui com a gente, né, Valtinho? Isso aí. O seu grande parceiro aí do Banco da Ecoval, né, Sebastião José Bordion. Ele que é profissional na área de câmbio, com atuação em bancos desde 1974 e experiência nas atividades de normas, controles internos e PLD. Atua hoje na área de monitoramento de operações do Banco da Ecoval. Sebastião, igualmente ao nosso querido Valtinho, seja bem-vindo. Agradeço em nome da nossa diretoria aqui da Abracan, esse apoio tão fundamental do Banco da Ecoval em poder contar com a expertise de duas feras, né? Vocês são duas feras. Então, eu, Amanda, né, e nossa associação nos sentimos privilegiados e honrados de contar com essa experiência de vocês na data de hoje e também já de outras datas também, sempre muito parceiros. Muito obrigada, viu, Sebastião? Obrigada, Walter. Sejam bem-vindos. E agora devo passar a palavra para você, né, mestre Sebastião? Acho que você vai abrir os nossos trabalhos de hoje. Ok. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui. Amanda, muito obrigado. As suas palavras são sempre muito amáveis e só aumentam a nossa responsabilidade, né? A Abracan hoje é uma força no cenário, no segmento financeiro brasileiro, e a gente está aqui, nós nos sentimos muito honrados em fazer parte desse movimento, desse segmento e também, principalmente, como colaboradores da Abracan. Então, vamos começar colocando para todos, assim, necessariamente, nós temos que passar por uma linha do tempo para poder falar do assunto câmbio de viajantes. Vocês perceberão que tudo começou muito longe, num passado muito distante, até chegar, e evoluiu até que nós conseguíssemos chegar nos dias de hoje com tanta liberdade quanto nós temos aí para atuar nesse mercado.
Passa para mim, Guilherme, por favor. Então, nossa agenda será um contexto histórico. Como eu acabei de dizer, nós temos a obrigação de passar por aí para entender como que nós chegamos até hoje, os conceitos operacionais, e aí sim, nós vamos dar uma força muito grande para isso. Eu vou tentar fazer as colocações bastante bem ao nível operacional, bem mesmo como se estivesse lá na linha de frente. E, por fim, o Valtinho entra novamente para finalizar o webinar de hoje, focando as operações com correspondentes cambiais. Guilherme, por favor. Vamos então ao primeiro assunto, que é o contexto histórico. Nós vamos voltar lá para o ano de 1931. Em 1931 foi criada a fiscalização bancária, que era agregada ao Banco do Brasil. Este era o banco do governo brasileiro e desde lá ele agia como encarregado da regulação, execução de controles cambiais, supervisor bancário e até mesmo agente sancionador do sistema financeiro nacional. Isso perduraria até o 1964, veremos logo a seguir. Em julho de 1944, no pós-guerra, nós tivemos aí uma mudança substancial nas relações internacionais. O mundo inteiro foi sacudido pela Segunda Guerra Mundial, principalmente arrasando quase toda a Europa. E logo no pós-guerra, em 1944, as nações, principalmente as que ganharam a guerra, se reuniram numa pequena cidade dos Estados Unidos, Bretton Woods, e lá assinaram um acordo, que ficou chamado como Acordo de Bretton Woods, quando foram estabelecidas regras para as relações comerciais e financeiras entre os países industrializados e principalmente aqueles que ganharam a guerra, né? Ocorreu, então, uma profunda reestruturação do sistema financeiro internacional. Um dos resultados de Bretton Woods foi a criação do FMI e a criação do BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que estava exatamente destinado a auxiliar os países que haviam sido arrasados pela guerra, principalmente na Europa. Em 1945, acompanhando as transformações que o mundo passava, foi criada no Brasil a SUMOC. Ela estaria nesse ato dando uma visão do que seria a futura organização do Banco Central do Brasil. SUMOC, ainda sob a influência do Banco do Brasil, tinha um conselho, foi criada e tinha um conselho presidido pelo ministro da Fazenda, o então ministro da Fazenda, com a composição do presidente do Banco do Brasil e alguns elementos da diretoria. 1962, vamos pular bastante, então, no tempo, 1962, a primeira lei que vigora, inclusive até hoje, é a Lei 4131, que é a criação da Lei de Capitais Estrangeiros no país. Chegamos ao ano de 1964, e aí nós temos um fato político importante. Veio a Revolução, veio o governo militar. E o primeiro plano econômico de que se tem notícia, a moeda cruzeiro perdeu os centavos. De março de 64, portanto, até março de 67, presidente Marechal Castelo Branco. 1964 também aconteceu toda a estruturação do sistema financeiro nacional, foi criado o Conselho Monetário Nacional, SUMOC foi extinta, foi criado, portanto, em 1964 o Banco Central do Brasil, com a promulgação da Lei 4.595, que é a lei do Sistema Financeiro Nacional. Portanto,
reestruturou-se a partir daí todo o sistema financeiro nacional. Por favor, Guilherme. Vamos lá nos anos 1968 até 1980. Cenário internacional sacudido por duas grandes crises que interferiram diretamente na economia brasileira. Nesse intervalo, entre 68 e 80, dois grandes fenômenos no cenário econômico internacional, produzindo uma combinação de consequências terríveis para a nossa economia. A crise do petróleo de 1973 e 1974, quando o Brasil registrou um aumento expressivo de 70% nos gastos com importações, porque o Brasil, então, era dependente do petróleo, e a elevação das taxas de juros no mercado internacional em 1980, quando foi registrado um aumento de 240% com os pagamentos do serviço da dívida no Brasil. Os juros subiram a valores estratosféricos, juros internacionais. Em 1982, portanto, uma crise cambial e o Brasil recorreu ao FMI. Começava aí a era das grandes crises brasileiras no mercado, no cenário internacional. Em 1983, nós sofremos, quem aqui está participando e trabalhava naquela época, eu já trabalhava, né? Lembra do sofrimento que foi com a centralização cambial. Todos os pagamentos para o exterior eram depositados no Banco Central do Brasil e este resolvia quem ia receber e quando ia receber. Aí nós chegamos ao ano de 85. 1985, nós tivemos a transição, então, do governo militar para o governo civil. O general Figueiredo passava o governo brasileiro para o presidente então eleito Tancredo Neves, que não, como todos sabem na nossa história, não assumiu, vindo a assumir como presidente da República, o presidente José Sarney. Após a crise de saúde, então, portanto, do presidente Tancredo Neves. Em fevereiro de 86, ainda sob José Sarney, foi decretado mais um plano econômico, plano cruzado, cujo mentor foi Dilson Funaro, tentando, então, naquele tempo, a desindexação da economia com o famoso congelamento de preços. Em 1987, depois da centralização cambial, inexoravelmente o Brasil foi à moratória. Para isso, o próprio plano cruzado interferiu, os gastos elevados com as importações, de que nós já falamos, e o fim das reservas cambiais. Aqui vale a pena fazer um pequeno intervalo na nossa fala, para lembrar que para produzir esse trabalho, eu recorri aí a dois grandes mestres, além de algumas incursões pela web, recorri a dois grandes mestres no nosso cenário cambial. Um deles, saudoso professor Emílio Garófalo Filho, e o outro professor, hoje no nosso meio, graças a Deus, felizmente, Geraldo Magela. Eu gostaria de citar dois livros para os quais eu recorri para poder produzir esse trabalho. É obrigatório que a gente cite a fonte sempre, né? E também é uma questão de deferência com essas duas grandes figuras. Nosso Emílio Garófalo, os livros Câmbio, Ouro e Dívida Externa, de Figueiredo a Fernando Henrique Cardoso, de 2002, e também Câmbio no Brasil, do ano 2000. Nosso professor Geraldo Magela,
Câmbio e Capitais Internacionais, o Relacionamento Financeiro do Brasil com o Exterior, edição de 2016. Continuemos. Guilherme, por favor. De 1968 a 88, vamos lembrar um pouquinho de como que eram os limites. É gostoso lembrar, né? Vamos lembrar de como que eram os limites para o câmbio de viajantes. Vou até precisar recorrer aqui a umas anotações, porque é bem difícil lembrar disso, né? Em 1968, uma resolução 84 do Conselho Monetário Nacional determinava que os gastos não deveriam ultrapassar $1.000 para uma viagem para o exterior. No momento da venda pelo banco, o viajante recebia $100 em espécie e os $900 restantes em cheques ou ordens de pagamento à sua disposição no exterior. Em 1983, esses valores foram reduzidos para $500, quando se tratava de viagens para a América do Sul e Central. Em 1986, o governo impôs um ágio de 25% sobre as vendas de câmbio para viajantes e vendas de passagens internacionais. Na prática, ele estava, assim, aplicando uma desvalorização no câmbio para essa modalidade de negócio. Em 1988, o governo determinou que o valor de $1.000 para viagens internacionais fosse entregue aos viajantes na forma de $100 em espécie ainda, e os restantes $900 agora através de ordens de pagamento à disposição no exterior. Você designava um banco que pudesse receber lá fora a sua ordem de pagamento, comparecia a esse banco e lá sacava, depois de ter se apertado com $100 por aí afora, sacava os outros $900 para gastar no exterior. Quando a viagem se destinasse a países da América do Sul, o valor que podia ser adquirido era de $250, $20 em espécie e os restantes 230 por meio de ordem de pagamento. Onde achar um banco nos países da América do Sul naquele tempo, né? Pensem bem quanta dificuldade. Menores de 12 anos, vale lembrar que menores de 12 anos adquiriam somente 50% dos valores. E deveria ser observado um intervalo de 180 dias entre uma aquisição e outra. Aí eu lembro o Valtinho agora há pouco que falou, o restante comprava tudo no paralelo, não tinha jeito. Era obrigatória a apresentação de passaporte e passagem para essas aquisições. O atendente pegava os dois documentos, carimbava, assinava e colocava também o seu carimbo de identificação de quem que havia feito aquela operação de câmbio lá no balcão de atendimento. Essa é uma nota curiosa, até que a gente busca nos livros já citados, é que as vendas atingiam também, essas limitações todas atingiam também a venda de remédios. Imaginem vocês, o cliente, o pretenso cliente, entrava com um pedido de autorização no Banco Central para adquirir, para comprar remédio no exterior. Remédio que aqui no Brasil a ciência não estava desenvolvida a ponto de fornecer. Esses remédios, depois quando o cliente voltava, ou então quando ele recebia esses remédios, era obrigatória a apresentação da receita, ou então da embalagem do remédio para a delegacia do Banco Central, ou no caso em São Paulo, na Avenida Paulista, ou nas diversas delegacias espalhadas por aí, era obrigado a apresentar. E aí, se não apresentassem, o Banco Central abria um processo administrativo contra a figura daquele cidadão. Imaginem vocês quanta dificuldade naquele tempo. Entre 80 e 90, o Brasil, então, por causa disso tudo, estava com reservas muito escassas, reservas cambiais a nível zero, podemos dizer. Vem o ano de 22 de dezembro de 1988. Nós tivemos, então, a criação do mercado de câmbio de taxas flutuantes. O que se esperava com aquilo? E
convenhamos um objetivo atingido, que todas as operações que circulavam fora do câmbio, que era chamado naquele tempo de câmbio oficial, que elas viessem para o câmbio flutuante. Aí então tínhamos, dava margem para que todas as operações lícitas, todas as operações legais, então fossem transacionadas, fossem registradas no mercado de câmbio taxa flutuante. Nos 1989, agora já chegando um pouquinho perto do nosso tempo, nós temos então a criação do GAFI, o órgão internacional, organização juntamente no âmbito da OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje o fórum de maior relevância nas discussões internacionais referentes ao combate ao crime de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Guilherme, por favor. Já chegando no final da nossa linha do tempo, 1994, através da medida provisória 434, a esperança de resolver o problema, esse problema tremendo de inflação no Brasil, decretado o Plano Real, com a criação da URV. Então, iniciamos aqui uma desindexação da economia, época em que a hiperinflação assolava o país. Em junho de 94, essa inflação só nesse mês de junho de 94 foi de 46,58%. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, elegeu-se presidente em outubro de 94, tomando posse em janeiro de 95. Agora, eu espero que todos estejam sentados. De 1964, lá do tempo da Revolução, até essa data, 1994, olha o tamanho do Brasil, que grande país é esse. Esperava-se o fim da inflação. Então, nesse espaço de tempo, nós convivemos, brasileiros, com 1,142 quatrilhões% de inflação. Foram 5 planos econômicos, uma verdadeira loucura lidar com um percentual desse de inflação e de modificações na nossa moeda. Tira 3 zeros, corta mais 3 zeros, aplica a tablita e por aí afora. 1,142 quatrilhões%, com reformas monetárias por aí afora e tirando 3 zeros a cada uma delas. Tirando 3 zeros e mudando o nome da nossa moeda também, né? A cada uma dessas reformas. Vamos chegar no ano de 1998. Aqui, publicação da Lei 9.613. Pronto, chegamos à era do combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E em 1999, o Banco Central edita as primeiras regulamentações referentes aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo o Sistema Financeiro Nacional na agenda da prevenção à lavagem de dinheiro. Agora, nós vamos entrar praticamente no nosso assunto, que começa em 2005, com a resolução que hoje é a 3568, mas na verdade ela começou com a 3265, estabelecendo a liberdade cambial no Brasil. O que passou a acontecer a partir de então? Bom, disso eu me lembro bem, muito bem. Em 2005, a publicação do Banco Central veio e tomou o mercado de total surpresa. Já não se tinha mais autorizações prévias para aquelas inúmeras operações que a gente fazia todos os dias e que eram um pouquinho diferente daquilo que a gente estava lá nos livros autorizados a fazer. Então, não haveria mais autorizações prévias. Espera aí, o mercado foi tomado de assalto num primeiro momento, assim, oba, liberdade.
Estamos agora, podemos fazer tudo o que nós quisermos. Quando o mercado percebeu a carga de responsabilidade que vinha atrás dessa liberdade, então é que todo mundo percebeu, pera um pouco, não é bem assim, né? Bom, portanto, pessoal, foram deixados para trás procedimentos específicos, aquilo que não tinha o procedimento específico tinha que ser buscada autorização lá no Banco Central ou numa delegacia, aguardar por essa autorização. Agora passava a vigorar, passava a respeitar os princípios gerais de legitimidade e licitude das operações. Esses princípios gerais, eles constavam de 3 colunas básicas. Uma é a legalidade da operação. Outra é a comprovação documental. E outra é a fundamentação econômica. Tudo passou a ser, a partir daí, fundamentado nessas 3 colunas básicas. Então, vamos falar um pouquinho dos princípios gerais. O que é a legalidade? Bom, legalidade a gente tem que obedecer a integral observância, né? Tem que obedecer às regras cambiais e outras disposições que envolvam a transação. Mas não só as de câmbio. Então, vamos dar o exemplo do pagamento de seguro-saúde no exterior. Tem que ser obedecida todas as determinações que vêm juntamente com a operação de câmbio, que são as determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados, 2 entidades estatais que, quando se trata de uma operação envolvendo o exterior, elas têm que estar caminhando paralelas para saber se todas as normas que estão em volta daquela operação, norma do CNSP e da SUSEP, se elas estão obedecidas. Vamos falar de que é um exemplo de legalidade em aplicações no exterior. A gente tem que obedecer às regras específicas da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, devendo-se ainda respeitar obrigações tributárias, atendo-se à obrigatoriedade ou não de recolhimento de tributos existentes sobre a transação. E, por fim, as operações de comércio exterior de bens e serviços, que devem ser, a operação de câmbio deve ser conferida com aquilo que está registrado no Siscomex e no Siscoserv. Então, isso é legalidade da transação. O princípio da fundamentação econômica, ele tem base principalmente na boa-fé das partes envolvidas, né? Significa que uma operação realizada no mercado de câmbio deve ter lastro em operação real, firme, consistente, com razoabilidade econômica, levando-se em conta a conexão das operações com atividades comerciais, empresariais ou interesses pessoais do cliente envolvido na transação. Enfim, a fundamentação econômica não pressupõe dissimulação, planejamento financeiro, que busca apenas caracterizar, dar uma roupagem de legalidade, né? De débitos e créditos que seriam fictícios com o exterior. Por exemplo, não tem fundamentação econômica pagamentos e recebimentos de moeda estrangeira dentro do território nacional. Vamos lembrar que é muito comum aparecer operações assim. Alguém chega no balcão e diz, tenho $25 mil para trocar porque eu vendi um carro e o comprador pagou em dólar. Foi muito bonito. Agora você vai fazer o que com esse dólar, né? Isso não está previsto no regulamento de câmbio, nem tampouco uma operação que tem fundamento. E houve até, na minha vivência passada, alguém que queria processar a instituição financeira porque estava recusando fazer uma operação de troca da moeda estrangeira que ele recebeu pela venda de um terreno aqui no Brasil. Tudo bem, o terreno era perfeitamente, existia, mas o contrato tinha sido firmado em moeda estrangeira, mas, meu senhor, moeda estrangeira não pode dar base para
negociação feita dentro do território nacional. Também não tem fundamentação econômica, sei que é um dado controverso, também não tem fundamentação econômica fazer poupança em moeda estrangeira. Isso sim, é possível que o cliente se aproxime da nossa instituição e faça um planejamento turístico, um planejamento de viagens, porque ele vai viajar daqui 2, 3, 4 meses. É até aconselhado isso pelos economistas, pelo pessoal aí que tem coluna econômica nos jornais e telejornais. Acontece, pessoal, que essa prática, quando começar a ficar muito repetida, a instituição financeira a que nós pertencemos, a que vocês pertencem, ela pode perfeitamente ser suportada por uma comprovação de que realmente estão sendo mantidos entendimentos para aquela viagem, né? Então, poupança não pode fazer um planejamento para uma viagem futura que a instituição financeira, dependendo dos valores envolvidos, tem o direito de procurar saber se ela existe mesmo de verdade. Por último, o princípio da comprovação documental. Bom, pessoal, a comprovação documental ela assegura a perfeita identificação das partes envolvidas na operação, responsabilidades, direitos, deveres de legítimos credores, legítimos devedores, valores transacionados, efetivamente sujeitos a efetivo pagamento, se a operação de comércio exterior, até a comissão de agente tem que estar marcada lá, permite a classificação da operação de câmbio, classificação correta lá na natureza da operação, enfim, todos os elementos envolvidos numa operação de dinheiro que entra no Brasil ou que sai do Brasil. Agora, vamos lá aos aspectos operacionais. E aí sim, né, começamos a tratar um pouquinho do atendente no balcão. Por que nós chamamos câmbio manual? Né? Hoje nós estamos falando aqui de câmbio viajantes, mas em muitos lugares, e muitos de nós ainda hoje falam, operação de câmbio manual. É porque costuma caracterizar a entrega pela entrega da moeda em espécie, o comprador da moeda e o vendedor da moeda transitam ali no balcão espécie contra espécie. Ela se dá diretamente, né? O comprador vai lá, vamos imaginar que nós estamos como instituições financeiras vendendo, o comprador vai lá, efetua uma compra de moeda, nos dá o dinheiro, nos dá a moeda brasileira, nos dá o real e nós damos espécie, por isso que é câmbio manual. É porque a operação de troca se faz ali, naquele momento. Nós consideramos operações em espécie de risco alto. Tudo isso sob o princípio da prevenção à lavagem de dinheiro, porque, afinal de contas, operações em espécie não têm rastreabilidade, né, pessoal? O dinheiro não tem carimbo e sai por aí pelo mundo e não se sabe qual o destino que tem. Guilherme, por favor. O que as instituições financeiras devem fazer? Devem implementar políticas específicas, suporte, retaguarda para o pessoal de atendimento, devem implementar manuais operacionais e devem implementar treinamento, tudo isso visando a mitigação de riscos de envolvimento das nossas instituições em algum episódio desagradável, né? Ainda que seja de forma involuntária. As situações ilícitas de fraudes ou lavagem de dinheiro podem ocorrer. Então, isso a gente mitiga, né, minimiza, atenua, implantando políticas, dando suporte para o pessoal que realiza as operações, manuais perfeitamente claros, objetivos e também treinamento.
aqui eu vou me lembrar de uma relação perigosa. Aqui nas instituições, pessoal, vamos tomar cuidado. É receita infalível para futuras tormentas, um funcionário, um parceiro e um cliente, o triunvirato estando mal intencionado, muito cuidado. Esse trio agindo, cada um dentro do lugar onde ele atua, né? O funcionário, imagina só, né? Quem que a gente tem dentro da nossa instituição, um parceiro que tem lá e o cliente que concorda com tudo aquilo, né? Esse é uma relação bastante perigosa, nós, portanto, temos que tomar cuidados. Fazer muito bem, conheça seu funcionário, conheça seu parceiro e conheça seu cliente. Muito bem feito para podermos evitar que nossa instituição em um determinado momento possa ser alvo de alguma ação indesejável, né? Como que começam os cuidados quando nós atendemos alguém que vem comprar o nosso serviço e vem comprar o nosso produto? Por favor, Guilherme. Pelo cadastro, né? O cadastro é um elemento imprescindível, né, para programa de PLD e de combate a fraudes. Ele tem que conter todas as informações, documentos pessoais de identificação dos clientes que estão fazendo operações com os nossos pontos de venda. Ele precisa ter minimamente o nome completo, o endereço completo, telefone com DDD, número de RG e CPF. Para estrangeiros, o básico sempre é o nome completo, a nacionalidade, o número do passaporte e a validade desse documento. Sendo que para correspondente é obrigado a guardar cópia de tudo isso. E para as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, então aí a política da instituição é que vai determinar a guarda e o arquivamento desses documentos. A loja deve indagar sempre, Guilherme, por favor. A loja deve indagar sempre o motivo da compra ou da venda da moeda estrangeira. Por que é que o senhor está fazendo essa transação conosco? Está viajando, vai viajar? Além de servir como um elemento que nos dá segurança, existe também a possibilidade de nós entabularmos uma negociação interessante, cativar o cliente, fazer com que ele fique cliente só de nossa instituição, fazer com que ele sempre venha negociar conosco todas as vezes que ele chegar de viagem ou que ele for viajar. Os documentos de negociação do cliente ou de identificação do cliente, precisa apresentar um documento que permita a perfeita identificação. A gente faz uma recomendação. Se o cliente já for cadastrado na realização de nova operação, consultar o cadastro e atualizar o documento de identificação se for necessário. Aqui eu vou fazer uma provocação com vocês. O Valtinho até me perguntou de quando que é a fotografia a minha fotografia que vocês receberam aí na divulgação da Abracam dessa webinar de hoje, né? Então, pessoal, vocês viram lá a minha fotografia de 12 anos atrás. E agora vocês estão vendo aqui a minha figura ao vivo e em cores. Não dá para falar que é a mesma pessoa. Portanto, qual que é a verdadeira finalidade de você pedir um documento atualizado, né? É saber se aquela pessoa que está exibindo o documento é ela mesma. Certamente, se eu comparecer com um documento, aquela fotografia lá de trás, a instituição teria todo o direito de dizer: senhor, faz o favor de trazer um documento atualizado aqui para eu poder identificar perfeitamente, né? Pessoal, desconfiar das intenções do cliente é sempre bom. Se você apresentar uma taxa muito descolada da realidade, você vai, com certeza, perceber se o cliente está fazendo alguma coisa que não está se importando com o quanto está pagando, ou então se ele está realmente
fazendo uma poupança ou então fazendo aquisição para uma viagem, uma poupança para viajar, né? Ou então se ele está fazendo uma viagem verdadeira mesmo, né? Como já dissemos, não é operação lícita a constituição de poupança em moeda estrangeira, né? Para atender o cliente e verificar e evitar irregularidade na operação, adotar o sistema interno de limitação de valores. Isso é uma coisa muito simples. Acho que todas as instituições trabalham com isso, ou então até mesmo o número de operações dentro de um determinado período. Pronto. Você coloca aí uma possibilidade de mitigação do risco de alguém vir ao nosso balcão fazer alguma operação que a gente não gostaria que estivesse sendo feito conosco. O que a gente faz com assinatura, né? Guilherme, por favor, passe aí. A assinatura do cliente no boleto da operação, ela precisa ser pelo menos semelhante àquela que está no documento de identidade, que a essa altura já deve estar arquivado no sistema operacional que nós temos, né? Precisa guardar certa semelhança. Endereço. Vamos verificar se o endereço é distante do local onde o cliente está sendo atendido, distante do ponto de venda. Se não houver uma boa justificativa, pode ser indício de alguma irregularidade. Vamos pegar a cidade de São Paulo, por que o senhor, morador de Pirituba, está indo fazer uma operação de câmbio, levando dinheiro numa loja que nós temos lá na Zona Sul, lá no final da Marginal Pinheiros, lá, por exemplo, no Marketplace, atravessou a cidade toda. Para que o senhor está vindo aqui? Por que o senhor não foi numa loja pertinho do senhor? É uma pergunta interessante. Outro teste para detectar operações que não interessam, que não devem interessar para nós, então, oferecer uma taxa muito distante da realidade. Os fraudadores, eles não ligam muito para pagar caro, viu, pessoal? Eles querem saber de resolver o problema deles. E o cuidado com o fluxo elevado de clientes dentro de uma loja, entrando juntos ou em sequência, um esperando o outro do lado de fora da loja, né? Não é por causa da pandemia, porque tem um número limitado de pessoas para entrar agora, né? Mas é porque um espera lá do lado de fora, deu certo, aí vem o outro. Quando a gente percebe, tem lá uma outra pessoa que é o chefe daquela turma lá, que está emprestando o CPF e ganhando um bônus para poder emprestar o CPF e realizando uma operação ilícita. Liquidação da moeda nacional. Assim, essa é uma pergunta recorrente, né? Embora seja uma coisa tão clara que não pode nem ser política da instituição, mas é algo que está lá muito claramente previsto no manual do Banco Central, né, no regulamento de câmbio, toda operação de valor acima de R$10.000, ela tem que ser liquidada pela conta bancária. Se o cliente vem vender moeda para nós, ela tem que ser liquidada através de uma transferência bancária para a conta do cliente vendedor. Se o cliente vem comprar de nós, acima de R$10.000, ele tem que mandar primeiro uma transferência bancária para a nossa conta, para a conta da instituição, e pagar daquela forma. Mas eu não posso pagar uma compra que eu fiz aqui na minha pessoa física com o dinheiro da minha pessoa jurídica? Olha, eu sou o verdadeiro dono dela. Eu tenho aqui o contrato. Não pode. Não pode misturar pessoa física com jurídica, nunca. Isso não pode ser feito por diversos princípios. Tanto o princípio contábil, o princípio da entidade, como por própria regulamentação do Banco Central. Manda o dinheiro para minha esposa.
Ou então, recebe o dinheiro da minha esposa. Eu sou casado com comunhão universal de bens. Não pode, meu amigo. Sua esposa tem um CPF, então faz a compra em nome dela. Ah, mas, bom, então não pode, viu, pessoal? Sendo que nas operações de correspondentes cambiais, com entrega em espécie das duas partes, essa limitação recentemente ficou, essa limitação ficou agora em $1.000 por operação, tá bom? Guilherme, por favor. Boletos das operações. Bom, eles são documentos que formalizam as operações de compra ou de venda de moeda estrangeira, né? São estabelecidas características e condições sobre as quais a operação se realiza, constam informações relativas à moeda estrangeira comprada, o que um cliente está comprando ou vendendo para o banco, né? A relação entre as duas partes, a taxa contratada, o VET, que é um elemento obrigatório pelo Banco Central a constar, que é quanto efetivamente o cliente está pagando pela moeda estrangeira ou está recebendo pela moeda estrangeira, se ela tiver sido vendida. A forma de pagamento e a forma de entrega da moeda estrangeira e da moeda nacional. Os contratos e boletos devem ser registrados diariamente, no mesmo dia, no sistema câmbio do Banco Central. A legislação, e agora o mais importante, ou melhor, tão importante quanto tudo, né? A legislação obriga, vou falar 3 vezes, obriga, tá até muito alto aí as letras, né? A entrega de um comprovante ao cliente, independentemente de valores ou regras internas da instituição financeira. É obrigatório. O cliente entrou na loja, na unidade de venda, a legislação obriga a entrega para ele de um comprovante, que seja um boleto, onde tem essas características todas da operação que ele realizou. Sempre deve sair da loja com o comprovante oficial da operação. Por favor, Guilherme. Arquivo de documentos. Nos correspondentes à guarda dos documentos é obrigatória, tá? Nas instituições é dispensada por norma, né? Ou facultativa, e cada instituição estabelece uma política para guardar ou não guardar, e aí é facultativo, né? A partir de $3.000, levando em conta sempre que operações acima de $3.000 têm obrigação de ser guardada. Abaixo de 3.000, a instituição tem a sua política. Vamos ao monitoramento das operações. O serviço de monitoramento hoje é obrigatório e também será mais intensificado ainda a partir da entrada em vigor da Circular 3978 de prevenção à lavagem de dinheiro. Monitoramento sistemático. Ele faz checagem de cadastro de clientes e na intenção de encontrar falhas, tá? No cadastramento do cliente. Com telefones difíceis de se constatar a realidade, cliente não atende, telefone não é do cliente, outra pessoa atende e fala, não conheço essa pessoa, o número do telefone não existe, né? Por meio de monitoramento também, nós temos a possibilidade de detectar necessidade de treinamento de colaboradores, carência de sistemas ou então da existência e a necessidade de aprimoramento, e também parceiros colaboradores e clientes mal intencionados, já falamos disso um pouquinho atrás. Operações com estrangeiros. As operações com estrangeiros, elas podem ser feitas quando alguém vem ao país e vem passear ou vem cumprir algum programa de natureza educacional e precisa trocar a moeda que ele trouxe pelo real, né? Pela moeda brasileira.
Qual é o prazo? O prazo para um turista permanecer no Brasil legalmente é 90 dias. Né? Se ele estiver no Brasil por mais de 90 dias e não tiver uma autorização da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, ele passa a ser uma pessoa irregular no território nacional. Portanto, ele vai lá na Delegacia de Imigração e obtém um visto de mais 90 dias. Porém, eles podem estar aqui cumprindo alguma estadia de natureza profissional ou estudantil, ou de algum programa, até mesmo de assistência social, e a gente sabe que isso tem muito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa atender o cliente com certeza de que ele está devidamente documentado a respeito dessa estadia superior a 90 dias ou a 180 dias, de que ele está devidamente documentado e, portanto, em situação regular no Brasil. O que está acontecendo hoje, né? Hoje existe uma comunicação da Delegacia de Imigração da Polícia Federal que quer dizer o seguinte: em virtude da pandemia, todas as repartições ligadas à imigração, todas as delegacias que prestam esse serviço, elas estão fechadas. Então, quando esse serviço for reaberto, nós então avisaremos o público em geral, e todas as pessoas que estiverem no Brasil em prazo superior, em período superior a 90 dias, devem comparecer. Portanto, pessoal, essa comunicação é do dia 16 de março de 2020, e nós não devemos considerar irregulares todas as pessoas que, desde aquela data, estão no Brasil sem uma prorrogação do visto de 90 dias, ok? Isso a gente pode acompanhar, a Polícia Federal sempre está divulgando essa condição, nós podemos fazer esse acompanhamento e portanto, o que está vigorando é isso, tá bom? Por fim, Guilherme, por favor, porte de valores. Aqui é uma atenção que eu aconselho vocês, né, que eu dou a sugestão a vocês, até mesmo por uma questão de bom relacionamento com os nossos clientes, né? Toda pessoa que ultrapassa a fronteira com valor, portando valor em espécie, de valor superior a 10 mil reais, na entrada ou na saída do país, ela tem que prestar uma declaração para a repartição aduaneira. Nós, como instituição financeira, não temos aí, assim, nada a ver com isso, vamos dizer, né? É problema da pessoa com a Receita Federal. Mas nós podemos dar essa prestação de serviço, dessa informação para o nosso cliente, até por uma questão de bom relacionamento. Ele estando com a moeda que estiver portando regularmente adquirida, ele vai ter um boleto da operação. Basta que faça uma declaração chamada E-DBV, Declaração de Bens e Valores, é eletrônico, é pela internet. Então, ele pega aquela declaração junto com o comprovante de aquisição da moeda estrangeira, comprova a origem do dinheiro, né? E apresenta, se ele for escolhido na alfândega, na passagem para o exterior ou do exterior para o Brasil, ele estiver portando e apresenta aquilo lá e vai-se embora em paz. Qual é o risco disso, da inexistência, né? Ela simplesmente, a inexistência de uma operação dessa, de um documento desse, ela pode ocasionar o confisco do dinheiro. Imaginem só, né?
O nosso cliente esqueceu de fazer a declaração de bens e valores e o dinheiro dele é simplesmente confiscado. A coisa mais, quer dizer, não sei nem como resolver, né? O dinheiro que a gente estiver aportando, ele é revistado e vai ser confiscado na hora que ele sair, porque não fez uma coisa tão comum, tão corriqueira. Já eu, propriamente, para clientes meus, já cansei de fazer essa declaração. É muito fácil, muito tranquilo. Basta que esteja legal, tenha passagem, porque lá pede qual é a companhia, para onde vai, e que tenha o boleto da operação de câmbio, tá bom? Por fim, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado de coração a todos por terem tido paciência. Procurei ser bastante assim e bastante nos aspectos operacionais, apesar da primeira parte, mas nós tínhamos que ter percorrido aquela linha do tempo para poder chegar lá no ano de 1989 e ver quando foi a promulgação da lei da lavagem de dinheiro, para confundir com todas essa liberdade que o governo deu para todos os cidadãos em transacionar quanto quisessem, desde que aqueles 3 pilares fossem obedecidos. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, obrigado pela paciência, fiquem em paz e Amanda, passa a bola para o Valtinho então, por favor. Vamos lá, Valtinho. Obrigada, Sebastião. Muito construtivo, né? Agora Vamos lá. passando o jogo. Quem segue o jogo é o Valtinho, tocando a bola para o Valtinho, hein? Olá, pessoal, de novo aqui. Cadê minha imagem? Apareci. Então, depois de toda essa conversa que o Sebastião teve com vocês, acho que apresentou de uma forma bem dinâmica mesmo, um pouquinho da história do mercado de câmbio, a gente agora se depara com cooperação com correspondentes cambiais, né? Que não tenha dúvida que o correspondente cambial ele ajudou a disseminar o câmbio, né, para chegar aos viajantes, seja o estrangeiro em turismo no país, seja o brasileiro que está viajando para o exterior com essa moeda. Pode seguir um pouquinho, Guilherme, por favor. Dentro dessa área dos correspondentes cambiais, em 2008, a gente tinha aquelas antigas empresas, agências de câmbio e turismo, né, que também não tinha a possibilidade de ter todo o monitoramento o Banco Central não tinha como atingir toda essa parte aí da agência de câmbio e turismo, né? Não era uma instituição financeira. Então, uma forma foi alocar essas agências debaixo de uma instituição financeira. E aí sim acaba tendo a possibilidade de ir um pouquinho mais a fundo e cobrar mais responsabilidades. A ideia realmente era se tornar a possibilidade que essas agências de câmbio e turismo se tornassem corretoras de câmbio, e aquelas que talvez não tivessem condições teriam que deixar o mercado ou se tornariam correspondentes cambiais de alguma outra instituição. No meio do caminho ficaram algumas bem tradicionais, antigas, talvez algumas com vícios, outras sem a possibilidade de ter que dividir resultado, porque quando você acaba sendo sócio numa operação, porque na verdade o correspondente cambial é um sócio de uma instituição financeira nessa operação, ela fica com uma parte do resultado e disso daí ela tem todos os seus gastos e tudo mais. Com os adventos de Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, Copa do Mundo, teve a necessidade realmente de ter esses pontos de câmbio espalhados pelo país. E disso daí a gente veio com a história do correspondente cambial. Até 2009, 31 de dezembro de 2009, era o prazo para que se concluísse o projeto, né, para que elas se apresentassem como uma pleiteante de uma corretora de câmbio. Quem não fosse aprovado teria que sair fora. Só que foi prorrogando um pouquinho, porque todo mundo tinha que entender um pouco mais alguns projetos, alguns business plan que apareciam, e foi prosseguindo até um pouco mais. Em 2011, a gente teve a resolução 3954, né, para poder mudar um pouquinho o conceito de quem poderia ser
ser um agente no mercado, ser um representante de uma instituição financeira, que agora sim a história do correspondente cambial, como até 2009, 2010, 11, 12, estendendo alguns casos até 2013, tinha aquela história de ter que virar uma corretora de câmbio ou então ela encerrar as atividades, criou-se essa oportunidade do correspondente cambial, justamente para ter a possibilidade de quem ficar dentro daquela zona um pouquinho difícil de manter. Porque, querendo ou não, ter uma corretora de câmbio envolve muito custo, né? Então, nem sempre uma única agência de câmbio, quem tinha uma agência de turismo, teria condições de se manter uma corretora de câmbio. A gente tem ouvidoria, tem auditoria, tem uma série de serviços, né, dentro da instituição financeira que encarece demais para quem tinha só um ponto de câmbio, né? Então, com isso, a gente veio na resolução 3954, que permitiu que essas empresas elas se tornassem correspondentes cambiais. Dentro agora do correspondente cambial, eu vou resgatar 2 slides aí do Sebastião de conceitos operacionais, né, que acho que é importante a gente colocar. Esses correspondentes cambiais hoje, a gente presta atenção em 2 pequenos detalhes, né, que isso veio na resolução 4.811, ela alterou alguns detalhes. O correspondente cambial hoje, o documento, a guarda do documento dos clientes é obrigatória. E agora, o próximo slide que eu resgatei, a gente também tem aquela diferença que o valor limitado até $1.000 é uma coisa que gera um pouquinho de dúvida com alguns correspondentes ainda, mas esses $1.000 para receber em reais, antigamente limitado até R$10.000, R$10.000 está em vigor ainda, porém, para o correspondente cambial, quando se fala operação moeda estrangeira em espécie e moeda nacional em espécie, ela está limitada em $1.000. Tá? Então, são dois pontinhos de atenção que eu acho interessante a gente estar citando aqui e sempre lembrar de uma coisa. O correspondente cambial, acho que é muito importante a gente ter. Na verdade, ele dá uma capilaridade para o mercado, só que agora tem alguns pequenos detalhes que vão ajudar um pouquinho a controlar um pouco essas operações. Tá? Vamos falar um pouquinho dessa resolução 4.811, que ela iniciou agora, entrou em vigor em abril de 2020. Ela fez algumas alterações na resolução 3568, né, que a gente já falou que é da guarda de documentos, que é o artigo 1º dessa resolução 4.811. E a próxima alteração que a gente vai falar aqui também, já citei, essa moeda estrangeira nacional em espécie limitada até $1.000. É mais um ponto que eu volto a reforçar para que vocês tenham atenção com isso. Tem que tomar cuidado. A parte da limitação do valor em espécie, isso eu acredito que para todos os correspondentes seja um pouco mais tranquilo, porque o próprio sistema deve limitar isso, né? Senão fica difícil ficar fazendo uma conta lá na hora, o que eu posso, o que eu não posso. O artigo 9º também, ele vem na exclusividade da moeda estrangeira em espécie, cheque de viagem, cartão pré-pago. O que acontece? O correspondente cambial que movimentar esses produtos, ele tem que ser exclusivo de uma instituição financeira. A gente vai falar de valores físicos, né? Então, não faz sentido o mesmo correspondente cambial ele ser correspondente da instituição financeira A, da instituição financeira C, da instituição financeira D, né? Como é que você vai separar esses caixas? Primeiro, que não faz sentido. Você tem um produto físico e que você vai estar comercializando. Não tem muito o que falar, é mais fácil fazer aqui e fazer lá. Né? Não tem muito o que interpretar se pode ou não pode. A gente está falando de legalidade da operação, a gente está falando dos conceitos que o Sebastião colocou. Se tem uma capacidade financeira, se tem a razoabilidade da operação, né? E então não faz sentido ele ter um guarda-chuva de 2, 3 corretoras, bancos ou o que quer seja. Alguns outros produtos ele pode ser realmente correspondente de mais de uma instituição financeira. A gente vai falar de remessas. Pode sim, não tem maiores problemas. Aí é questão de cada instituição financeira analisar seu risco
de permitir que seu correspondente faça mais operações. Para você correspondente, teve uma adequação também no contrato que está vigente a partir do dia 1º de julho, com essa resolução, a partir do dia 1º de julho e até dia 30 de dezembro, esse contrato de correspondente que vocês têm, tem algumas adequações que terão que ser feitas. Prestem atenção nisso. Nessa resolução 4.811, ela determina que tenham alguns pequenos detalhes a mais e que certamente a instituição financeira da qual vocês são correspondentes, ela vai estar te passando um novo modelo de contrato para ser assinado. Então tem uma data limite aí até o final do ano, dia 30 de dezembro de 2020. Um último ponto que eu queria observar aqui nessa resolução 4.811 é que hoje existe a obrigatoriedade da divulgação de prestador de serviços da instituição. É muito normal, às vezes, você procurar uma instituição financeira e você não saber a quem ela é ligada. Tá? Então, você não sabe que produto que ela pode comercializar e você não sabe a quem ela está ligada. Então, para o cliente, acaba sendo importante saber qual a instituição financeira que ela está vinculada. Está informando algumas coisas, telefone do saque, ouvidoria da instituição, isso tudo está no regulamento. Então, é uma adequação que vocês também precisam estar se atentando para dar mais seriedade para o negócio. Eu acho que a ideia é essa. Tá? Isso aqui a gente está falando de algumas coisas que a instituição financeira sempre olhou o seu correspondente, sempre buscou identificar alguns pontos que ele não vai te trazer riscos, diminuir seu risco. Só que vocês, correspondentes, vocês também têm que avaliar a instituição financeira. Afinal de contas, vocês são donos de um negócio e que estão associando a sua imagem a uma instituição financeira. Tudo bem, são bancos, são corretoras, só que a metodologia dela, a credibilidade que ela tem, seus produtos, sistemas, a estrutura, o suporte e resultado também. Muita gente olha só o resultado, mas o que essa instituição financeira deixa eu ganhar? Às vezes não é só o quanto ela pode ganhar, mas ela precisa ver também, porque você está se associando a uma outra empresa, você está buscando um guarda-chuva para fazer a sua operação. Então, você correspondente, a gente sempre olha muito o lado da instituição financeira, só que vamos olhar também o lado do correspondente. O que ele precisa? A gente está conseguindo fornecer isso para ele? Então, tudo isso, eu acho bem interessante que a gente possa colocar e fazer esse correspondente cambial ter um suporte adequado, ter os produtos competitivos. Resultado eu acho que é importante para todos, mas talvez ele venha lá não num primeiro ponto que vocês devam escolher. Né? Quando tem alguém que fornece muito resultado, precisa ver se essa conta fecha também, ou se tem alguma coisa que talvez não está muito razoável. Como sempre a gente está olhando uma operação para que o correspondente caminhe lado a lado com a nossa instituição, a gente quer que o correspondente também esteja à vontade de fazer as suas cobranças e de nos trazer o que ele precisa. Dentro da instituição que eu represento hoje, que é o Banco da Ecoval, diariamente a gente tem conversado com os correspondentes, tentando entender o que ele está precisando, buscando soluções, trazendo novos produtos. Porque numa parceria, eu acho que se ela funciona para os dois lados, ela vai bem. Se ela funciona para um lado só, não vai ficar muito legal. Né? Então, eu acho que um pequeno resumo do que eu acho que o correspondente cambial precisa buscar também. Tá? Eu acho que a aula do Sebastião hoje foi bem extensa, não extensa no sentido de cansativa, mas extensa porque a gente passou por muitos períodos da economia e que vem desenvolvendo. Nesse período que eu tô no mercado, trabalhei com o Sebastião em 2 instituições, além do Banco da Ecoval, e graças a Deus a gente teve também a felicidade de ter bons colegas, amigos e líderes. Né? A gente, mais uma vez, cita o Emílio, a gente tem também o Alcindo, que fez parte do nosso dia a dia, uma pessoa fantástica. E o bacana de estar conversando com vocês aqui hoje é saber que nesse período que a gente está no mercado de câmbio, a gente acaba criando vínculos, laços. Por exemplo, é muito bacana estar participando aqui de uma palestra que
quem está nos assistindo é o Geraldo Magela, né? Eu acho que é uma pessoa que é um dos experts hoje do mercado financeiro no mercado de câmbio. Também tem algumas outras pessoas aqui que são importantíssimas para o nosso mercado, estão sempre lá buscando melhorias para a gente, que é o Varanda. Uma pessoa que é até interessante agora também, vou falar, o Clóvis, chegou a trabalhar com meu pai. Então é muito bacana sentir isso, né? Como eu disse, eu comecei minha carreira na engenharia, parti para o mercado de câmbio, abracei esse negócio, gostei, não largo de jeito nenhum, né? Por mais dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Muitas vezes a gente precisa tentar fazer um parceiro de negócio, um concorrente, tentar trabalhar com uma taxa mais sadia, tentar colocar uma operação um pouco mais razoável. A gente sabe que, no fundo, é porque a gente quer esse mercado que ele continue. Então, para todos os agentes de câmbio, seja correspondente, seja instituição financeira, seja o que for, é o banco, é a corretora, eu acho que a gente precisa é isso, é entender as necessidades, usar esse órgão que a gente tem, essa porta muito boa que a gente tem de comunicação, que é a Abracan. Ela evoluiu muito, muito, muito nesse período que a gente está aqui no câmbio. Hoje ela tem uma representatividade muito grande, elas levam aos nossos órgãos reguladores, estão lá discutindo as normativas, estão levando para eles o que vocês precisam. Então, um ótimo trabalho da Amanda, da Renata, a Kelly, sempre fantástico nesse mercado. Eu acho que falar de correspondente cambial acaba sendo até pequeno dentro desse mundo que a gente vive, né? Eu acho que é um pequeno braço de como o mercado consegue levar moeda para todo o país, converter essa moeda em reais, converter a moeda estrangeira em reais, transformar os reais em moeda. É bem bacana, gosto demais disso daqui, fico à disposição de todos vocês. Dúvidas, perguntas, vamos para frente. Valtinho, Sebastião, nossa, que tarde de webinar hoje, hein? Faço as palavras do Daniel Braga, as minhas agora. Nós temos aqui Master of the Masters, né? Estou me sentindo da Champions League aqui com vocês. Nós já temos algumas perguntas e eu achei muito interessante, Seba, que você começou trazendo esse fator cronológico para nós. Isso é muito importante para o entendimento do cenário atual, né? Então, eu sou uma pessoa aficionada por história, então, para a gente entender o momento presente, é necessário olhar o passado, olhar os porquês e os praquês de todos os processos que têm sido vinculados. Também achei muito interessante quando você trouxe essa parte dos cuidados com a documentação, a parte de arquivamento, a parte do monitoramento aos clientes, o quanto se faz necessário para evitar novas operações com, de repente, indícios de fraude. Então, foram pontos, assim, muito importantes. E nós estamos, assim, com um pouquinho tempo. Vamos tentar aqui, na medida do possível, pessoal, elucidar as dúvidas dentro do nosso período aqui de webinar. Peço desculpas se, de repente, não for possível elucidar a todas. Já temos aqui algumas questões aos nossos palestrantes. Eu começo aqui com uma colocação do nosso Varanda. Ele coloca: parabéns, Sebastião, excelente perspectiva histórica, que me fez recordar dos vários momentos que acompanhei de perto no Banco Central, tendo tido o grande privilégio de trabalhar ao lado dos grandes mestres do câmbio, inclusive do saudoso Emílio Garófalo, muito bem lembrado por você, e do nosso querido Geraldo Magela. Magela, um beijo para você estar com a gente hoje, né? Que honra, Magela. Aí ele colocou que infelizmente tem que entrar numa reunião e não conseguiria
acompanhar até o final e deixou um grande abraço para vocês. Aqui eu já sigo aqui na sequência, nosso querido Nelson Rodrigues. Nelson, obrigada pela questão e pela participação, viu? Ele coloca aqui para você, Seba, caro Sebastião, nesse processo de liberdade cambial, não lhe parece razoável já estar na hora do Brasil liberar o trânsito de pequenos valores para cobrir pequenas despesas? Por exemplo, uma despesa de táxi poder ser paga pelo estrangeiro sem que seja necessário o registro dessa operação no Bacen? O que você pensa disso? Ok. Caro Nelson, grande abraço a você, obrigado pelo prestígio, por estar conosco aqui, a hora já vai adiantada, né? Mas eu penso que você tem toda a razão, eu acho que precisa haver alguma liberdade nisso, né? Precisa haver precisamos caminhar para liberar um pouco isso. O projeto de lei que está aí sendo estudado, lançado pelo atual presidente do Banco Central, eu acho que deve ganhar corpo e vai acontecer mais cedo ou mais tarde e já deve ter, e tem alguma coisa a respeito disso. Só lembrando que tem um pequeno sinal de uma certa liberdade no atual regulamento de câmbio, que é a circular 3691, no artigo 123. Meios de hospedagem podem aceitar moedas, mesmo que não autorizados pelo Banco Central, ou que não sejam correspondentes, podem aceitar moeda estrangeira para pagamento das despesas de seus hóspedes, desde que, então tem algumas limitações, né? Num prazo de 5 dias úteis, eles façam o repasse dessa moeda para uma instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central. Não tem, uma pequena abertura, mas pelo menos para dizer que não tem, pelo menos dá para dizer assim, não, tem alguma liberdade. O hotel pode mesmo que ele não for autorizado. Esse é o artigo 123 da circular 3691. Mas, voltando à questão, o projeto de lei deve, quando aprovado, né? Vamos ver se vai ser a caminhada até lá, deve ter alguma possibilidade disso daí, sim. Acho que precisa. Obrigada, viu, Nelson? E agora nós temos aqui a questão de responsabilidade, Seba. Sabe quem mandou perguntinha aqui? Na realidade, não mandou a pergunta, parece... ele deixou um comentário, nosso querido Geraldo Magela. Ele inicia aqui já deixando abraços aos amigos Sebastião e Walter, excelentes apresentações. Gostaria de merecer comentário de vocês sobre quais cuidados devem ser adotados para evitar o recebimento de notas falsas ou deteriorada. E caso se identifique uma nota falsa, qual providência deve ser adotada de imediato? Amanda, faz favor, me ajuda no seguinte sentido. A nota falsa, o Magela disse real, a nota da moeda real ou nota em moeda estrangeira? Não, eu entendo que sejam... Opa, deixa eu só voltar à pergunta. Recebimento das notas falsas ou deterioradas. Mas não disse se é em real ou se é moeda estrangeira, né? Eu entendo que seja o papel moeda estrangeiro, viu? Tá. Bom, mas eu vou falar dos dois, tá? Uhum. Nota deteriorada de valores em reais ou notas... tá até na carta circular do Banco Central. Mal cheirosas, estragadas, emboloradas e tal. Isso daí é até uma sinalização de necessidade de melhor verificação, porque pode ser resultado de alguma negociação de ilícitos, né?
Então, pode estar apontando para um crime de tráfico que leva a lavagem de dinheiro, né? Seria o real. A moeda estrangeira é diferente. E a nota falsa em real, ela pode... Existe lá um departamento no Banco Central do Brasil que trata desse assunto. Ela tem um critério para ser levado para lá. A moeda estrangeira é um negócio... Ele até colocou aqui que realmente, de fato, é moeda estrangeira. Tá. A moeda estrangeira é uma encrenca, né, caro Geraldo? O Banco Central, eu já tive essa experiência, eu pessoalmente já tive essa experiência e a resposta que eu obtive foi assim: nós não temos nada a ver com moeda estrangeira, é problema da instituição. Então, realmente é um problema muito sério essa coisa de nota falsa e moeda estrangeira no balcão de uma instituição. Assim, ao pé da letra, qual seria a providência correta a ser tomada, né, ao pé da letra? Isso passa por uma questão de política, né? Ao pé da letra teria que chamar a polícia, tanto jeito. O senhor está tentando me passar uma moeda falsa e eu vou... Só que, imagine vocês, uma loja situada num shopping recebendo a visita de uma polícia com um cidadão talvez detido lá dentro da loja. Imagine vocês que publicidade terrível seria essa, né? Então, depende da política e depende de cada instituição, mas no Banco Central isso não tem guarida, não tem como. O Banco Central categoricamente responde: nós não temos nada a ver com moeda estrangeira. Valtinho, tem alguma coisa? Sim, tenho sim. O Geraldo Magela está perguntando também o que pode ser feito para evitar o recebimento dessas notas falsas ou deterioradas. Sim. Uma coisa, o atendente do balcão, se pegar uma nota deteriorada, ele precisa ter a ciência de que essa cédula dificilmente ele vai repassar de novo no balcão. A não ser que a instituição financeira realmente autorize a se adquirir essas cédulas, né, deterioradas, se ela tiver, por exemplo, um processo de exportação e o banqueiro lá fora ou algum tomador no exterior aceitar a cédula deteriorada, o que não é costume, aí tudo bem, né? Você só vai tomar o cuidado de ver se ela é verdadeira, se o número de série dela está íntegro, se ela ainda está sendo possível identificar. Mas não é muito comum hoje banqueiro no exterior aceitar a cédula deteriorada, tá? Então, recomendação é não aceitar. Quando a gente fala agora de cédulas falsas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque você não sabe às vezes quem que é que está lá do outro lado do balcão, né, que está lá com você. Então, a gente sempre toma muito cuidado com a integridade dos nossos colaboradores, nossos parceiros e tudo mais. De uma forma talvez educada, se você perceber que isso não está legal, de repente tentar, para evitar maiores problemas, devolver essa cédula, não aceitar. O ideal seria, sim, você recolher, reter e dizer que a nota é duvidosa, alguma coisa assim no gênero, né? E tirar essa cédula de circulação para que se faça a averiguação correta. Agora, o nosso mercado ele é muito dinâmico e você segurar uma cédula para falar que vai mandar para uma avaliação por um perito e não sei o quê, é muito difícil a gente conseguir isso. Então, vai ser mais aquela coisa da sensibilidade mesmo da instituição financeira, conseguir avaliar essa cédula para ver se ela vai ter possibilidade de uso, se você identifica todos os pontos de segurança. Vamos falar de dólar, serviço secreto, tem o Fed, ele tem algumas, ele divulga os itens de segurança. É igual a nota de real, o Banco Central tem lá uma cartilha que identifica, precisa verificar a fita de segurança, precisa verificar a marca d'água, virar de um lado, olhar do outro. Então, são esses pontos que você vai acabar olhando. Então, acho que todo Banco Central tem uma cartilha que identifica quais são as cédulas em circulação e quais as características de segurança de cada uma delas. Eu recomendo que vocês olhem isso. Eu vou ver se a gente consegue divulgar para vocês algum material envolvendo os principais pontos de segurança de cada tipo de cédula. É o que a gente apresenta para a nossa equipe
né? E também aquela coisa do tato, né? No dia a dia mesmo, não tem como escapar disso. No manuseio diário que você vai pegando a expertise mesmo do negócio. É com o tempo, é habilidade mesmo. Valtinho, até completando, inclusive aqui nosso participante Júnior Ribas, obrigada, Júnior, pela sua colocação, né? O Sebastião, inclusive, a respondeu. Ele colocou aqui de uma forma delicada, porque você nunca sabe quem está por trás desse processo da nota, né? Você sabe se é uma pessoa Exatamente. inocente, sabe se é uma pessoa mal intencionada, né? E o colaborador fica numa tremenda de uma saia justa. Então, eu até achei assim muito bem colocado pelo Júnior, ele colocou, sempre digo que a nota não está conforme os padrões da empresa. Ele coloca ainda que é um risco comprar essa briga. Eu super concordo. Realmente é delicado, porque se é algum meliante que está com má intenção lá do outro lado, vai saber o que ele é Exato. capaz de fazer, né? Então, infelizmente, a gente fica um pouco vulnerável nesse ponto e a gente tenta não entrar num embate um pouco maior nessa história, né? Então, a gente tenta sair de uma forma tranquila, óbvio. Se a gente percebe alguma coisa estranha, a gente acaba acionando os órgãos competentes, né? A gente está falando de polícia e tudo mais, mas sempre tentando evitar aquela coisa de acontecer dentro da loja mesmo, para não criar uma imagem muito ruim para o negócio, né? É isso. Verdade. Espero ter respondido, gerador. Obrigada, viu, Magela, pela participação. Que honra, né? Nós temos aqui ainda algumas perguntas, pena que nosso tempo já extrapolou um pouquinho, mas vou deixar, além dos elogios, vários elogios aqui no chat, gostaria de agradecer o pessoal que está realmente aqui curtindo as webinars, o Reginaldo, a Jamile, a Gisele, o professor Manuel Cruz, a Sandra Suzuki coloca que a apresentação foi muito rica, a Kelly Inumaro agradecendo e parabenizando a todos os envolvidos, excelente como sempre, a Rosana, que também é uma querida, agradecendo vocês por essa tarde de conhecimento, e que ela é correspondente da Ecoval, ela se sente muito mais segura com isso, que bacana. A Vilminha lá da GK, colocou também Walter e Sebastião, parabéns, excelente, aula de história. Então, assim, são vários comentários, peço desculpas não ter conseguido ler a todos, mas ficamos extremamente lisonjeados com a satisfação e essa participação tão enriquecedora de todos vocês. Eu acho que dá tempo de colocar mais uma pergunta. Eu peço desculpas a quem ficou de fora por conta do nosso tempo, tá bom, pessoal? Porque se dependesse de mim, ficaria aqui até o sol raiar, mas infelizmente nós temos um tempo aqui a cumprir e já passou um pouquinho. Vou deixar como última questão do nosso colega Nelson, ele colocou para você, Valtinho. Caro Walter, poderíamos afirmar que uma das condições que levou o Bacen a criar a figura do correspondente seria dar capilaridade aos negócios? No que tange à moeda estrangeira, não encarece muito o custo das operações para os clientes em cidades muito distantes das capitais? O que diz a sua experiência nisso? Nelson, obrigado pela pergunta. Sim, realmente as duas situações estão corretas, tá? Primeiro, acho que a ideia foi dar capilaridade, sim. Eu entendo dessa forma, pelo menos. E agora, quanto a custo da operação em cidade mais distante de capital, isso encarece um pouco, sim. Como é que funciona a questão da logística de moeda? A gente costuma fazer a importação da moeda, manda uma ordem de pagamento para o exterior e a gente recebe essa moeda via importação. Tá? A moeda chega normalmente em São Paulo ou alguma outra capital que esteja apta, o aeroporto, para receber esse tipo de transporte. E daí você precisa fazer a logística no país, né? Normalmente a gente utiliza as grandes transportadoras, não tem como escapar disso, porque a nossa operação ela envolve muita segurança, a gente não carrega a moeda de um lado para o outro de formas
um pouco, vamos falar de formas mais amadoras, né? A gente usa a transportadora de valores e que acaba sendo o grande sócio nessa operação, porque quem mais ganha dinheiro são as transportadoras de valores, tá? Infelizmente, com essa série de assaltos e não sei o que, envolvendo ouro e outros metais, assim, isso encareceu mais ainda a nossa logística, porque o seguro das transportadoras aumentou e aumentou como um todo. Então, moeda estrangeira ficou no mesmo pacote, encareceu mais ainda. Quando a gente realoca a moeda para uma cidade menor, ela é bem delicada, o custo aumenta, mas aí a gente tem que fazer uma avaliação da seguinte forma. Em primeiro lugar, como que a gente lida com essa situação? A gente vai observar, primeiro, se existe a disponibilidade de colocar custódia de moeda estrangeira nessa cidade. Tá? Segundo ponto, qual que vai ser o custo para se transportar a moeda até essa cidade? E também avaliar o tempo que você tem de uso, porque essa moeda precisa circular. Quanto mais tempo parada ela ficar armazenada na transportadora de valores, o custo cobrado como custódia da transportadora encarece mais ainda a operação. Então, é uma conta, às vezes, até um pouco chata que a gente faz e muitas vezes a gente acaba recusando algum bom parceiro que poderia ser como um correspondente cambial, sabendo que ele é sério, mas que a viabilidade da logística acaba dificultando a operação. Então, muitas vezes a gente precisa abrir mão de um ponto que a gente acredita que seja um correspondente sério, porque não vai ter a facilidade de colocar uma moeda com custo adequado. Por outro lado, o quanto que custa para um cliente dessa cidade, qual que é o tamanho dessa cidade, né? A gente precisa avaliar qual que é o potencial de turista viajante dessa cidade. De repente, se ela tiver que se deslocar para um grande centro, nessa capital, ela tem que fazer a compra da moeda para depois fazer o embarque para o exterior, de repente, muitas vezes ela paga um pouco mais caro na moeda na sua cidade de origem, já para sair de casa com a moeda guardada em seu bolso e poder ir para o exterior tranquilamente. Então, a gente tem algumas situações que temos essa rotina. Mesmo uma moeda mais cara, o cliente sempre dá preferência de sair de casa já com a sua moeda no bolso, do que correr o risco de ir num aeroporto, ter que ir Guarulhos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, seja lá onde for, e de lá partir para o exterior, tendo que passar por uma casa de câmbio, fazer o câmbio e tudo mais, né? Mas realmente essas cidades mais distantes, com menor público, acaba ficando muito caro e acaba sendo difícil ter uma operação de câmbio que seja interessante. É isso. Nelson, obrigada pela sua pergunta, viu? Mais uma vez. Infelizmente ficaram outras dúvidas, Sebastião e Valtinho, que na medida do possível a gente tenta aqui resgatar e passar para que vocês também possam responder ao pessoal que ficou com dúvida, né? Dentro aí das suas agendas, né? E eu gostaria de mais uma vez agradecer pela brilhante, né? Como sempre, explanação de vocês, por terem prontamente aceito o nosso convite para trazer esse tema. E em nome da diretoria da Abracan, nossos agradecimentos e agradecer especialmente a todos aqueles participantes que estiveram e estão conosco nessa jornada e aproveitar que amanhã a jornada de webinários continua. Inclusive, Sebastião, Valtinho estejam convidados, que amanhã a nossa agenda segue com o Dr. Jorge Gustavo, juiz federal. Lembra, na semana passada, infelizmente houve um problema técnico ali com a internet, né, do Dr. Jorge, então foi reagendado para amanhã, a atuação do TRF no combate à lavagem de dinheiro, vai ser das 17 às 18 horas, e agora na quinta-feira nós teremos aqui mais um time aqui de Masters, né, no dia 6, das 17 às 18h30, Ética e Relações Governamentais, construindo argumentos relevantes. Nesse time aqui nós contaremos com José Varanda, Ricardo Bonatelli, Tiago Severo e Vitor Nepomucemo. Então,
eu gostaria de deixar o convite aberto a todos. As inscrições continuam no nosso site. O pessoal que já faz parte da lista VIP, todos os dias recebe ali um aviso, por isso que eu até deixei aqui à disposição do pessoal o WhatsApp para quem tiver interesse, para se cadastrar aqui na nossa lista VIP de avisos de eventos. Um prazer tê-los conosco. E também aproveitar aqui, são muitos agradecimentos, Valtinho e Sebastião, o pessoal continua elogiando aqui grandemente a webinar, esse tema que vocês trouxeram. Deixa eu até entrar aqui de novo no chat aqui, para mim fugiu. Cadê? Amanda? Oi, Eba! Desculpa, antes que você encerre definitivamente, eu estou vendo aqui pelo chat tantas pessoas amáveis, tantas mensagens amáveis, tanta cortesia, tanta educação de todos. Eu queria agradecer a todos pela atenção e dizer que eu gostaria de responder sim as perguntas que não estão sendo possíveis em virtude do horário. Se você puder então resgatar, eu vou entrar em contato com cada um para poder responder aquilo que não está sendo possível, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Sebastião. Aqui são tantos elogios, né? Todos agradecendo essa disposição e tanto conhecimento que ambos trouxeram para nós nessa tarde de webinar. Fica aqui a nossa gratidão a você, Valtinho. Não consigo te chamar de Walter, desculpa. Tá certo. E você, Sebastião, sempre muito queridos aqui por todo o nosso time da Abracan e também nossos nobres colegas de mercado que seguem conosco aqui nessa jornada de conhecimento. Muito obrigada a vocês dois e especial agradecimento, gostaria de mandar um abraço para o Edu Campos, que apoiou nessa nossa webinar, levantou essa bandeira de ceder vocês, grandes experts no assunto, e trazer colaborativamente esse grande tema para nós. Muito obrigada e eu desejo a você, Seba, você, Valtinho, uma ótima noite e a nossos queridos participantes também. Gui, que está aqui nos nossos backstages, deu um super apoio Agradecimento técnico. especial aí para o Guilherme, né, que conseguiu passar aqui nossa apresentação com bastante clareza e dinâmica. Obrigado, Gui, que está com a gente aqui nos backstages. A Renatinha também, que teve que sair, mas esteve conosco. E a todos vocês, nossos participantes, muito obrigada. Que honra sentir o mercado com essa sede de saber, né? E conhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente deseja ter, né? Muito obrigada a todos vocês. Sintam-se abraçados. Uma ótima noite e amanhã tem mais, pessoal. Quero vocês com a gente sempre. Obrigado a todos. Obrigado, Amanda. Obrigado, Renata. Obrigado, Geraldo. Abração. Abraços para todos. Abraço, Magela. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.